Polícia Rodoviária Federal, Instituto Federal do Paraná, Controladoria Geral da União, ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, além do Conect SUS. São alguns órgãos do governo federal que confirmaram ter sofrido o ataque hacker que começou pelo Ministério da Saúde na madrugada de sexta-feira e avançou pelos outros órgãos ao longo do dia. E avançou também sobre a sua vida, a minha, de todos nós. Basta acessar agora o Conect SUS e talvez você se surpreenda com a falta de informações sobre as vacinas que tomou e a imunização do restante dos brasileiros. O Gabinete de Segurança Institucional afirma ter indícios de que um grupo hacker invadiu os sistemas tanto da saúde quanto do Ministério da Economia e teve acesso à nuvem contratada para armazenar dados por meio do login e da senha de um funcionário do governo ainda não identificado. E é ilusão acreditar que novas ações não ocorrerão. As invasões de hackers aumentaram durante a pandemia em todo o Brasil. O número de inquéritos abertos pela Polícia Federal para investigar esse tipo de ataque aumentou 35% de 2020 até a data de hoje. O principal alvo dos bandidos são os sites públicos, de órgãos federais, estaduais e municipais. Mesmo assim, um relatório do Tribunal de Contas da União identificou que até o primeiro semestre deste ano, 74% dos órgãos da administração federal não tinham uma política padrão de backup e 66% das instituições não armazenavam arquivos criptografados. Os investimentos em segurança cibernética também estão muito aquém do necessário. Os gastos federais caíram nos últimos 3 anos, passando de 15 milhões em 2019 para 7 milhões de reais até dezembro deste ano. Mas a prevenção não passa apenas por grandes investimentos. Depende ainda de medidas simples que valem para todo mundo. Números, datas de nascimento, de telefone nunca devem ser usados. Nunca devem ser usados. A senha vai depender do sistema que a pessoa está utilizando, se vão ser de 4 dígitos, se vai permitir letra e número, e sempre que o sistema permitir o uso de letras, números, letras maiúsculas, minúsculas, espaços, o consumidor deve, sempre que possível, utilizar a maior quantidade possível de caracteres. O que já se sabe sobre os recentes ataques de hackers contra órgãos federais? Até que ponto o governo está vulnerável? E o que deve ser feito para proteger os sistemas e, por consequência, o conjunto de informações dos brasileiros? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Eduardo Gonçalves e com o diretor do ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade, Carlos Afonso de Souza. Fique com a gente. Eduardo Gonçalves, em primeiro lugar, o que a gente já sabe sobre esse ataque de hackers ao Ministério da Saúde e a real extensão dele? Tudo indica que ele foi mais importante do que o próprio governo fez crer no começo, né? Sim, Maltic. No começo, né, quando teve o ataque na sexta-feira passada, o governo, enfim, os integrantes do governo, a própria Polícia Federal, o próprio ministro da Saúde vieram a público para tentar minimizar ali o ataque, dizer que os dados não tinham sido comprometidos, que não ocorreu, né, o sequestro ali, que os criminosos não conseguiram criptografar, bloquear o acesso. Enfim, deram várias declarações dessa, até dando a entender que só tinha sido uma pichação virtual, né? Que quando você clica no link ali do Ministério da Saúde, meio que ia para uma outra página, e aí seria só um sequestro de página e não um acesso à nuvem, né? O problema e o que a gente ouviu assim, de vários especialistas e até de gente próxima do governo, é que se tivesse sido uma coisa simples, o sistema tinha sido restabelecido de forma rápida, né? O ataque gerou uma série de problemas. Em vários locais de vacinação, acabou provocando aumento nas filas e demora no atendimento. A gente tem ouvido o ministro da Saúde falando desde a semana passada, não, o sistema vai voltar amanhã, o sistema vai voltar no final de semana, enfim. E o que a gente ouviu aí dos últimos casos é que não voltou ainda. Até dei uma pesquisada aqui, entrei no Conect SUS. O Conect SUS segue fora do ar hoje. No último pronunciamento do ministro, Marcelo Queiroga, ele disse que o sistema ia voltar nessa quarta-feira.
mas a gente está ouvindo isso desde a semana passada, que vai voltar nos próximos dias, e o sistema realmente não tem voltado. Agora, Eduardo, a gente teve outros episódios recentes, né? Um grave ataque ao STJ, teve ataque à Secretaria do Tesouro Nacional e até à Polícia Rodoviária Federal. Existe alguma relação conhecida entre esses casos? Dá para dizer, por exemplo, que essa fragilidade do governo brasileiro entrou no radar dos criminosos? A gente levantou aqui, o GSI mantém uns dados atualizados de notificação de incidentes cibernéticos, né, que eles chamam. E aí, se você pegar o gráfico dos últimos anos, a gente teve um número recorde de notificações em 2020. Foram mais de 24 mil, né? A gente percebe que 2020 seria até um ano meio óbvio, assim, que aconteceu ataques cibernéticos no mundo inteiro, justamente por causa da pandemia, essa consolidação ali do home office e até essa digitalização dos processos públicos, né? E o Brasil hoje está desde agosto de 2020 que está fazendo essa migração, né, dos dados físicos para uma nuvem. Isso está sendo feito, ainda está em processo, o que aumenta ainda mais a fragilidade, assim, melhora na eficiência ali do atendimento público, que você tem mais acesso, pode acessar de casa, do computador, do celular, só que ao mesmo tempo deixa esses sistemas mais desprotegidos. E assim, falando com até pessoas que trabalham dentro do governo, ali na ABIN, no GSI, o que a gente ouve, e falando com vários especialistas assim, de ataques cibernéticos, o que a gente tem de informação é que tem um ataque, pelo menos, todo dia a um ente público no Brasil. Seja a prefeitura, algum órgão do governo estadual, ou também algum órgão do governo federal. A diferença é saber se esses ataques conseguem vingar e fazer grandes estragos, vamos dizer assim. E aí, os principais, né, que todos esses especialistas elencam, assim como os que foram mais danosos, foi esse, no ano passado, contra o STJ, que até a gente falou com o pessoal do STJ, assim, foi um sequestro virtual, né, os hackers tiveram acesso à nuvem ali do sistema, sequestraram os dados. O ataque teria atingido o acesso ao ambiente que armazena quase todos os sistemas. Cerca de 2.500 decisões deixaram de ser publicadas no Diário da Justiça. E aí cobraram um valor em Bitcoin para liberar esses dados, né, porque eles foram criptografados. E o que a gente ouviu é que o STJ não pagou e aí esses arquivos foram apagados. E aí meio que paralisou os trabalhos do STJ, assim, quase durante um mês. Aí o pessoal teve que aproveitar o último backup que tinham feito e meio que atualizar todos os dados ali meio que na unha. E, por exemplo, outro que teria sido bem grave foi esse ataque que teve na Secretaria do Tesouro Nacional. Os especialistas falam que ele é mais sério justamente por causa das informações ali de ordem econômica do país, enfim, que podem ter consequências assim drásticas. Só que é isso, o que acontece geralmente nesses ataques hackers, a gente não tem muito a dimensão da consequência ali, porque não é assim, por exemplo, você ataca num dia e no outro dia já tá ali disponível, tipo, todos os dados vazados da economia do país. Geralmente não é assim, né? Esses dados vão entrando aos poucos nos fóruns hackers, e aí não dá para ter uma dimensão do tamanho do dano e do estrago desses ataques cibernéticos pro país. Agora, Eduardo, você conversou nos últimos dias com técnicos de dentro, de fora do governo, também analisou relatórios do Tribunal de Contas da União dando conta das fragilidades. A gente sabe que os ataques só tendem a aumentar, não só aqui no Brasil, não só contra o governo, mas em todo o mundo. Qual é o tamanho da nossa vulnerabilidade sistêmica do ponto de vista dos sistemas do governo federal da União? Assim, comparado com outros países, assim, todos os especialistas dizem que a gente está muito atrás, que a gente não faz a lição de casa, que a gente é muito descuidado com algumas coisas que já são básicas em outros países. Muita gente cita que é uma coisa até um pouco cultural, assim. Mas, por exemplo, coisas básicas como criptografia, sistema de backup, um esquema de senhas fortes, sabe? Por exemplo, alguns técnicos estavam dizendo assim, cara, é normal a gente chegar num órgão e tá lá a senha, o aniversário da pessoa 123, sabe? Tipo assim, de pessoas que trabalham em órgãos públicos, que têm acesso a dados confidenciais, a dados sigilosos, enfim. Também tem uma coisa que é bastante forte, que é aquele duplo fator de autenticação.
se é VPN ou não, enfim. O que a gente ouve é que a gente está bem atrás nisso, e o problema do Brasil dado o seu tamanho geográfico, né? O tamanho por exemplo, de prefeituras e cidades que tem um país e que podem ter acessos a sistemas do governo federal, por exemplo. E para um hacker, basta você ter uma portinha dos fundos ali, uma vulnerabilidade para você entrar. Justamente nessas brechas que eles costumam entrar. Um exemplo que costumam me citar e é fácil de ver, às vezes você entra num site de uma prefeitura X assim, do país e o seu próprio navegador te bloqueia a entrada no site da prefeitura. Você vê assim, o próprio site da prefeitura geralmente é porque não tem segurança, não tem esquema de criptografia, enfim, que mostra bastante essas vulnerabilidades. Eduardo, se a gente for falar de grana, né, do quanto que o governo investe na proteção dos sistemas para torná-los menos vulneráveis, a gente consegue dimensionar por que ele é frágil? Essa é uma reclamação que a gente ouve bastante, principalmente das equipes de TI, dos órgãos públicos, que falam que justamente falta pessoal especializado, falta treinamento e principalmente falta investimento nisso. Eu fiz aqui uma pesquisa no orçamento público, no programa que destina justamente para essas seguranças, para a segurança cibernética. A gente vai ver que o valor empenhado, por exemplo, desse ano é o mesmo do ano passado e o valor que foi devidamente gasto é bem menor, né? Aí, até tô pegando os dados aqui, por exemplo, em 2019, o gasto que foi pago mesmo desse orçamento foi 15 milhões de reais, em 2020 foi 12 milhões, e nesse ano, que ainda não acabou, né, que ainda não fechou, mas a gente já está no último mês, foram pagos 7 milhões de reais, ou seja, esse investimento vem caindo. E esses dados mostram a falta de prioridade de investir nessa área, enfim, ou talvez essa falta de visão de entender o quão danoso pode ser esses ataques. E assim, é interessante ver porque assim, o investimento está caindo ao mesmo tempo que está aumentando o número de ataques hackers, em que o mundo está cada vez mais digital, enfim, em que as pessoas estão cada vez mais trabalhando de casa, da internet, tendo mais acesso a celular, computador. Até uma coisa que os especialistas apontam como uma coisa para a gente ficar de olho é essa chegada do 5G, né? Ele vai ser mais rápido e com muitas outras funções que a gente sequer imagina. O que pode ainda deixar os sistemas mais vulneráveis, que com 5G você vai ter cada vez mais dispositivos conectados ali na internet, tendo acesso a dados, enfim. Eduardo Gonçalves, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Eduardo, um grande abraço e Feliz Natal, né? Obrigado, gente. Feliz Natal para vocês também. Tchau, tchau. Carlos Afonso de Souza, a gente acabou de conversar com o repórter Eduardo Gonçalves, que apontou aqui no podcast uma série de fragilidades na segurança dos dados que estão em posse do governo. E os resultados práticos são visíveis, né? Dá para perceber claramente como é que isso está afetando a vida de todos os brasileiros, dificuldade para acessar o passaporte da vacinação e os dados também da epidemia. Para além desse caso, quanto um governo vulnerável torna o cidadão também vulnerável? A questão da vulnerabilidade do governo federal, ela é séria, um incidente gravíssimo, e ela é sistêmica, porque, como você bem disse, ela se espalha para além das fronteiras do governo federal, especialmente porque nós estamos falando aqui de dados de saúde, que são dados sensíveis, e com a particularidade específica dos dados ligados ao Ministério da Saúde, que são dados que potencialmente foram atualizados por conta da vacinação da Covid-19, tornando esses dados bastante valiosos. O que a gente precisa entender é que um vazamento em larga escala, um incidente de segurança, para sermos um pouquinho mais genéricos, no governo federal em larguíssima escala, ele compromete, na verdade, um número muito expressivo de pessoas que contam com o governo federal como a instância que armazena, organiza e trata, utiliza esses dados. Você passa a pressupor que o governo federal não tem mais exclusividade nessas atividades de tratamento, de organização e de utilização desses dados. E, uma vez na mão de criminosos, esses dados podem ser utilizados para as mais diferentes funções,
para abertura de uma conta, empréstimo, telefonia móvel, diversas situações que vão acabar ganhando o nome de uma pessoa que tem os seus dados explorados, que podem gerar um impacto financeiro na vida da pessoa e que tudo tem uma raiz que a gente pode traçar para um desses casos de mega vazamentos ou de grandes incidentes de segurança na esfera do governo federal. A rede interna da Secretaria de Tesouro Nacional sofreu um ataque hacker. A informação foi confirmada pelo Ministério da Economia. A pasta informou ainda que assim que o ataque foi identificado, as medidas de contenção foram aplicadas e a Polícia Federal acionada. Agora, Carlos, o governo sempre vai ter a desculpa que é impossível ter um sistema 100% seguro, robusto, até porque o governo lida com dados públicos, dados abertos em muitos casos. De alguma forma, a gente poderia dizer que em alguma área o governo faz o que pode para manter a segurança dos dados? É verdade que não existe uma segurança da informação que esteja 100% isenta de uma oportunidade de ser atacada em uma dada vulnerabilidade, que possa vir a ser descoberta no futuro. Mas é importante destacar que no atual estado, o governo federal, ele desempenhou o seu papel na construção de uma estratégia de cibersegurança nacional, que foi publicada em 2020, mas que a implementação dessa estratégia tem deixado muito a desejar. Seria quase como que um descasamento entre a teoria em que o governo entrega através do desenho, de planejamentos, mas a prática, ela parece ser muito dissonante daquilo que se espera ou do que se é desenhado na teoria. De uma maneira bastante específica, podemos apontar que nas atuais práticas desempenhadas pelo governo federal no que diz respeito à segurança da informação, falta uma análise multissetorial, ou seja, um olhar para que segurança da informação ela não é apenas um assunto de exclusividade da administração pública, ela precisa envolver os diferentes setores da sociedade civil, academia e setor privado. Ela precisa passar por um maior investimento em pessoas, em tecnologia e, por fim, precisa melhorar em muito a comunicação no que diz respeito aos incidentes de segurança. O que a gente tem hoje por parte do governo federal são comunicações pouco explicativas, truncadas, confusas, que acabam tornando esse cenário de segurança da informação no Brasil um cenário muito propício para a formação de especulações mais diversas, teorias da conspiração, que no final das contas, na ponta, só aumentam a insegurança por parte do cidadão. E com relação aos recursos necessários para tornar os sistemas mais seguros, a gente acompanha a discussão do orçamento, né? A briga por dinheiro no orçamento da União. Não falta recurso para fundo eleitoral, para emenda de relator, reajuste de servidores, mas os recursos investidos em tecnologia a gente sabe que são exíguos. Com o orçamento que o governo destina para a segurança de dados, dá para fazer algo melhor, mais eficiente? Olha, Carol, o Brasil, nos últimos anos, passa por um desinvestimento por parte do governo no que diz respeito em segurança da informação. E o resultado está aí. Todos os incidentes de segurança que nós vimos nesse ano, eles são resultado de um processo que se avoluma pelos anos e que faz com que, na ponta, você tenha situações de vulnerabilidade que são exploradas com extrema facilidade. E aí é muito fácil, parece muito simples imaginar que um aporte de um maior volume de recursos, consequentemente, resolveria logo, de imediato, essa questão. Mas vale lembrar que segurança da informação não é apenas sobre o investimento em tecnologia, mas é também sobre o investimento nas pessoas que vão operar essa tecnologia, em capacitação das pessoas, em estar aberto a um diálogo que não seja ensimesmado. Me parece muito que o cenário de cibersegurança no governo federal, ele olha para o papel centralizador do Gabinete de Segurança Institucional e com essa centralização, dali se espera que venham todas as soluções. Como disse, é importante que o debate
de segurança da informação, partindo da esfera do governo federal, ela possa ouvir os diferentes setores da sociedade, justamente para que ela não olhe apenas da porta para dentro e não consiga perceber toda a sorte de problemas e toda a sorte de situações que podem ser resolvidas e que vão muito além de um simples aporte de recursos para a compra de tecnologias. E se eu pudesse colocar mais um ponto, é bom lembrar. Às vezes, o aporte de recursos para a compra de tecnologia não apenas não resolve o problema, como às vezes aumenta o problema, como foi reportado, por exemplo, pelo Globo no ano passado, de uma compra feita por décadas pelo Exército, pela Marinha e pelo Itamaraty, de equipamentos de criptografia da empresa Crypto AG, que se descobriu que tinha laços com as autoridades, as instâncias de inteligência dos Estados Unidos. Então, é importante não só colocar um volume maior de recursos para a segurança da informação, mas também entender como esses recursos são aplicados e quem vai operar essa tecnologia. Teve esse relatório do Tribunal de Contas da União que apontou as fragilidades do governo. O que você destacaria nesse relatório de mais importante? Bom, Altic, um relatório do Tribunal de Contas da União, de maio de 2021, indica que 74% dos órgãos da administração pública federal não possuem políticas de backup, o que é uma questão bastante preocupante, porque nós vimos que em muitos dos incidentes que acometeram o governo federal nesse ano, a questão do backup, da preservação de uma cópia de segurança desses dados, foi simplesmente crucial. E o próprio caso envolvendo o Superior Tribunal de Justiça, que foi um caso de ransomware, ou seja, de sequestro de dados que são criptografados e para retorno desses dados é cobrado um resgate, a questão do backup foi fundamental para o deslinde dessa questão. O relatório do TCU traz também a informação de que 66% dos órgãos da administração não armazenam os dados com criptografia, o que é um outro ponto preocupante, o que torna mais fácil, uma vez tendo o comprometimento do acesso a esses dados, a sua visualização, o seu entendimento, a sua cópia e a utilização desses dados. E acho que um ponto de destaque aqui é que o próprio governo federal reconhece essa fragilidade, reconhece essas vulnerabilidades, porque na própria estratégia de segurança, de cibersegurança brasileira, publicada recentemente, a estratégia reconhece que 11% dos órgãos federais apenas têm bom nível de segurança de TI. Então, esse é um cenário que passa por um próprio reconhecimento do governo federal de que a situação está muito aquém do ideal, que faz com que o Brasil caia de maneira drástica nos rankings de cibersegurança na região e no mundo, ocupando uma posição que fica muito aquém da importância da economia brasileira, sempre lembrando, o Brasil, uma das maiores democracias do mundo, que tem no calcanhar de segurança da informação um ponto importante para estabelecimento de proteção de direitos, de funcionamento das instituições públicas e, em última instância, de criação de um ecossistema de confiança nas instituições públicas como um todo. Carlos, aproveitando aí o embalo, a gente tem uma pergunta difícil, que é a questão do armazenamento de grandes dados. Não tem servidor próprio para tudo, é preciso usar a nuvem, todo mundo usa a nuvem. Hoje à tarde, alguns serviços continuavam indisponíveis. Todos eles usam o mesmo sistema de nuvem fornecido pela empresa americana AWS, que tem a Embratel como intermediária. Esse não é o único sistema de nuvem disponível para as instituições federais. A adesão é opcional. Como é que o governo pode usar a nuvem de uma maneira mais segura? Olha, Maltic, vivemos um momento em que esse é um grande tema, porque simplesmente recorrer a uma solução territorial, imaginar que todos os dados serão armazenados e tratados em território nacional é ilusório, tendo em vista a oportunidade de se utilizar capacidade de processamento e de armazenamento na nuvem. E é sempre bom dizer, né? A nuvem parece algo muito etéreo, mas no final das contas, a nuvem é só o computador de uma outra pessoa, que você acessa através da internet.
Então, resta saber quem é essa pessoa, no caso, quem é essa empresa que presta serviços e quais são os regimes de segurança que garantem que a nuvem se torne uma vantagem e não uma fragilidade. E o que nós temos visto em alguns casos recentes é que justamente o uso de computação na nuvem se torna um elemento, um elo fraco na cadeia, que é explorado ali uma vulnerabilidade, com senhas fracas, sem uso de sistemas de dupla autenticação ou outros mecanismos que possam fazer com que o acesso aos dados armazenados na nuvem possa ser feito de maneira facilitada. Ou seja, o problema não é, em essência, o uso do armazenamento na nuvem. O problema é como esse armazenamento na nuvem é feito e qual é o grau de segurança que é colocado para esse acesso. Carlos Afonso de Souza, diretor do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um ótimo Natal. Obrigada, Carlos. Um abraço. Obrigado, Maltic. Obrigado. Um abraço, um Natal para vocês também. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou o áudio da CNN Brasil. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.